Eu nunca. Sim, eu só gravo podcast quando eu sei que eu tô sozinho em casa. Então, eu nunca sei se eu bato uma punheta ou eu gravo podcast. Esse é o maior dilema que eu tenho esse tempo. E eu já deixei de gravar um podcast. Eu já fiz um podcast inteiro. E aí depois eu apaguei ele sem querer. E agora eu tô repetindo o mesmo começo. Só que dane-se. E é isso aí, cara. Você tá ouvindo esta bosta. Eu sempre gravo isso aqui à noite. E agora tá de dia. Isso é estranho, entendeu? Porque tá claro. E é ruim. Eu não gosto de não tá claro. Olha isso, passa carro de político na rua. Então, você tá ouvindo isso? Porque parece que o cara tá com o dedo enfiado na bunda. Vem! Olha isso! Parece que na hora que ele foi terminar de falar, colocaram um dedo dentro do cu desse cara e ele começou a berrar. Que merda é essa, cara? Mano, eleição, velho. Eleição. Que merda é eleição? Quer dizer, vote em mim que eu vou salvar o planeta. Aí todo mundo, olha, vamos votar nele que ele vai fazer a nossa vida ser melhor. Que carência as pessoas têm. Isso existe, é o sinônimo de carência. Entendeu, cara? Você precisa de um cara pra te ajudar a melhorar a sua vida. Isso mostra que você é um bosta. Não é isso que é o político? Eu vou salvar, eu vou melhorar a vida aqui das pessoas. Que merda esse cara tem na cabeça, cara? Como alguém consegue se olhar e falar, eu vou melhorar a vida das pessoas? Que porra é essa? Como que alguém consegue acordar de manhã, se olhar no espelho e falar, o meu objetivo é salvar as pessoas e fazer elas terem uma vida melhor? Que porra é essa, cara? Assim, eu gostaria de ter essa capacidade. Quer dizer, se eu pudesse escolher entre eu ter uma vida mais da hora e eu ajudar as pessoas a terem uma vida mais da hora, eu falaria, não, eu quero que eu tenha uma vida da hora e já era, entendeu? Eu não vou querer ir pra um congresso discutir com um bando de merda. Eu não vou querer fazer isso. Eu vou querer, né? Viver minha vida. Por que eu vou me preocupar em ir pra um lugar, conversar com um monte de idiota usando terno e gravata? Se você precisa usar terno e gravata pra parecer... se você precisa disso pra poder se expressar, você precisa de uma vestimenta específica pra poder falar suas coisas que você tem na cabeça, pra mostrar suas ideias. Isso só mostra que você não tem confiança em si e você tem que vestir uma fantasia de merda pra tentar ser sério. Tá todo mundo ali fingindo que é sério. Daí você tem que ir nesse lugar onde tá todo mundo nessa vibe ridícula de querer fingir que é sério, e aí o cara tem que ir lá e convencer todo mundo de que a ideia dele é melhor. E aí ele vai convencer todo mundo, olha, a minha ideia é incrível, você tem que seguir ela pra gente salvar o planeta. Que coisa ridícula. As pessoas que pensam assim não deveriam ser as líderes do planeta e do país. As pessoas que tinham que ser líderes tinham que ser as pessoas que chegavam nela e falavam, cara, o que você acha sobre economia? O cara olha e fala, que porra é essa? Eu não sei, sabe por que eu não sei o que é economia? Porque eu tô vivendo a minha vida. Olha o trouxa passando de novo. O microfone não capturou, mas depois aparece o merda falando merda. E aí os caras iam falar, esse cara tem que ser o nosso líder. Olha que porra é essa? Que merda é essa, cara? O que tá acontecendo? Provavelmente vou colocar um bip porque ele fala o nome da cidade que eu moro e eu não quero que as pessoas saibam. Porque eu sou muito famoso e alguém pode querer me sequestrar. Mas é isso, cara. Esses caras que são os líderes das cidades, dos estados, de tudo. Por que as pessoas precisam de um líder? Isso é carência.
Eu preciso de alguém me dando ordem e se responsabilizando pelos problemas. O Bruno Covas foi no Flow e falou que ele é responsável pelo que acontece em São Paulo. Olha como que esse cara é arrogante, entendeu? Esse cara, ele acha que ele... E olha como que as pessoas que concordam com o que ele disse também são burras. Porque elas precisam de um cara que se responsabilize pelas merdas que elas façam. Elas são umas crianças gigantes. E o Bruno Covas, ele é quem que ele acha que é? Ele acha que ele é Deus. Esse cara é um bosta e ele falou, eu preciso de algo, de um título que me faça se sentir importante, porque ele é vazio. E aí ele precisa disso, de um cargo eleitoral. Ah, eu dormi na prefeitura. Dane-se, cara. Dane-se dormir na prefeitura. E foda-se. O cara usando isso na propaganda eleitoral. Mas se eu dormisse na prefeitura, com certeza ia bater uma punheta na prefeitura. Ia ser muito legal. Eu poder falar, eu bati uma punheta na prefeitura. Ia deixar o chão todo esporrado. Era isso que eu ia fazer. Com a prefeitura de São Paulo. Eu tinha uma gravação do podcast antiga. Antiga não, que eu gravei e eu apaguei sem querer, eu já falei. Só que eu no começo repeti tudo que eu disse antes. E por que eu tô falando disso? Porque eu quero começar um assunto pra ver se eu consigo falar coisas, entendeu? Que eu consigo puxar um assunto atrás do outro. Porque o negócio do político, eu não tinha nada pra falar quando eu comecei o podcast. Só que por causa do retardado que passou gritando, eu comecei a falar um monte de coisa. Eu queria isso, entendeu? Então eu comecei a falar sobre... O segredo é você falar sobre qualquer coisa que existe, entendeu? E se você tiver com uma intenção genuína de criar um assunto em cima disso, você vai se dar bem. Porque quando eu consegui achar um assunto do bagulho. Quando eu era pequeno, eu lembro da minha primeira apresentação em sala de aula, que foi um negócio incrível. Porque eu tinha que ler um livro. O que eu fiz? Eu joguei o livro da minha mala, a professora foi entregando um livrinho pra cada um. Ah, Gustavo, você vai ler esse aqui. Eu falei, porra, que merda é essa? E eu coloquei dentro da mala o livro. Cheguei em casa, eu abri a mala, olhei pro livro e falei, dane-se. Fechei a minha mala, coloquei ela no chão e fui jogar videogame. Eu jogava a Europa League do PES com... Eu esqueci o time. Com o Milan. Eu jogava a Europa League do PES 2014, que é uma merda. O pior PES que existe é o 2014. Com o Milan. E eu não li o livro. Isso foi na sexta-feira. Aí no sábado, eu passei pela minha mochila e falei, eu vou ler aquele livro, né? Eu tinha 7 anos de idade. Era óbvio que eu tinha todo o tempo do mundo pra ler aquele livro. Inútil. Eu falei, não, eu não vou ler esse livro. Eu brincava com uns leguinhos lá, uns brinquedos da Lego. Tinha um monte de Lego. Uns bonequinhos da Lego dentro de uma caixinha de celular. Tinha um monte de bonequinho. E aí eu fazia umas histórias loucas com os bonequinhos lá. E eu falei, dane-se essa merda. Aí segunda-feira eu cheguei na escola e o pessoal começou a apresentar a merda da apresentação deles, o livro de bosta que eles leram na merda do final de semana deles. E aí chegou minha vez de falar sobre o livro. Eu peguei o livro, foi a primeira vez que eu vi a capa do livro, foi naquela vez. Eu olhei pra capa e falei, que merda é essa? Entendeu? E aí eu cheguei na professora, ela falou, você leu o livro? Não. Primeiro ela perguntou pro moleque que tava na minha frente. Que eu acho que era meu amigo, não sei. Você leu o livro? Ele falou, não, professora, eu não li o livro. E ela pegou e deu um esporrão nele, entendeu? Começou a falar umas merda lá pra ele. Aí eu já tava de saco cheio dela falando merda. E ela chegou em mim e falou, e você, já leu o livro? Eu falei, li o livro, professor, eu li o livro. E aí, ela falou, então, vai apresentar o livro, entendeu? Porque ela, é óbvio que ela me falou, se eu li o livro, ela falou assim, ela ia me dar uma nota. Ela queria que eu falasse sobre o livro numa apresentação. Eu falei, eu vou apresentar essa bosta. Aí eu pedi pra ela segurar o livro pra mim, eu falei, professora, segura o livro pra mim. E daí na primeira página ela mostrava as imagens do livro e embaixo um textinho, entendeu? Era livro infantil, era um livro, sei lá, de uma menina lá, de uma mina, eu lembro que era de uma menina o livro, era uma menina que ia viajar.
de navio. E aí eu ia olhando as imagens e lendo o que tava embaixo na hora. Só que, tipo, não era um livro com pouco texto. Pra uma criança de 7 anos, era muito, entendeu? Então eu lia, sei lá, uma ou duas coisas que estavam ali, rapidamente, eu bati o olho na imagem e eu começava a inventar o que aconteceu no livro. Então eu começava a falar um monte de coisa. Eu começava a falar, aqui ela conheceu um cara e eles descobriram que tinha uma borboleta gigante e sei lá onde. Tipo, eu começava a inventar um monte de coisa que nem era real e que nem era verdade naquele livro. E todo mundo achou muito foda a minha apresentação. E a professora também. E aí quando eu terminei a apresentação, ela olhou pra mim e falou, a sua apresentação foi a melhor da sala, eu vou chamar a coordenadora pra ver você apresentando o livro. E eu falei, que porra é essa, cara? Eu não li o livro. Esses bandos de trouxa leram essa merda. E se deram mal, quer dizer... E todo mundo cagou pro esforço deles. E eu não me esforcei, eu caguei pra isso aqui. E na época eu era uma criança e eu não percebia que quanto mais você caga pra alguma coisa... E quanto mais a sua vontade por trás das coisas... Quanto mais genuína for a sua vontade... Entendeu? A minha vontade era de não ouvir a professora falar merda pra mim. E por eu não querer... O nome da professora era... Não posso falar o nome da professora. Tá, eu tava no 3º ano. E eu não queria que ela falasse merda pra mim. Eu não queria que ela me desse um esporro. E esse sentimento era tão genuíno que eu consegui construir algo em cima daquilo. Entendeu? Então quando você cria coisas em cima... E quando a sua intenção por trás das coisas é genuína... Ou seja, você conhece a si próprio a ponto de saber quais são suas intenções antes de fazer as coisas. Entendeu? E você consegue concluir objetivos da hora, entendeu? Construir coisas foda. E foi o que eu fiz. Pra uma criança de 7 anos apresentar e deixar a professora intrigada. Ai meu Deus, coisa incrível. E aí eu fiquei feliz naquele dia lá, porque eu me senti um cara muito da hora, entendeu? Eu me senti muito bem fazendo aquilo. E aí eu descobri que você não pode se esforçar na sua vida. E você tem que ser um filho da puta. Foi isso que eu aprendi na escola. Durante toda a minha vida. Eu acho que essa foi a coisa mais importante que eu aprendi na minha escola. Eu não tenho mais o que falar no podcast, entendeu? Eu só sei que quando eu demoro muito pra postar um podcast novo, o seguinte, ele se dá bem, entendeu? Tipo, eu posto um podcast e depois de um mês eu vou lá e lanço outro e as views são maiores. Ao invés de ele ter 4 visualizações, ele tem 20, entendeu? Eu olho e falo, caraca, tá bombando meu podcast, tá dando muito certo. E todas as vezes que eu gravei um podcast e eu achei ele ruim, ou se não apaguei sem querer, e eu fiz um seguinte, ele ficou melhor. Eu fazia isso antes, entendeu? Quando comecei a fazer, que será, foi em 2018, faz muito tempo, pra mim, pelo menos. Tipo, eu fiz com a intenção de, tipo, vou fazer alguma coisa da minha vida que eu não tô fazendo nada, entendeu? Eu criei um podcast, foi um negócio meio do nada. Caraca, tem um socão aqui. Alô? 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 Ninguém atendeu, cara. Ninguém atendeu. Então eu terminei de fazer o que eu tava fazendo de idiota. De trouxa. Tá, eu esqueci do que eu tava falando. Eu tava falando do meu podcast e de coisas sobre eu tá fazendo o meu podcast, sei lá. E eu esqueci e eu acho que o assunto morreu mesmo, dane-se. E eu vou falar, pra encerrar aqui, eu vou terminar falando do negócio que eu acho legal, que eu tava fazendo. Eu tava vendo um filme pornô, onde o cara, ele pegava a mulher no colo, assim, tipo, ela de costas pra ele, assim, e ele carregava ela no ar e comia ela. Então eu comecei a ver vídeo de melhorar o físico. Eu vi um monte de vídeo de exercício que você não precisa ir na academia pra fazer, porque um dia eu quero ficar igual aquele cara pra poder comer uma mulher daquele jeito. Esse é o meu sonho, entendeu? Que eu sei minha vontade. É por isso, entendeu? Eu quero poder comer uma mulher carregando ela no ar e comendo ela. Esse é o meu maior sonho.
atualmente. Então é isso. Você ouviu esta bosta. Ficou zoado esse fim? Dane-se. Foda-se.